Nós vamos conversar aqui no Fala Câmara Entrevista com o vereador Benedito Roberto Meira. Ele participou da audiência pública que discute um projeto de lei do Poder Executivo para os chamados médios e grandes geradores de lixo. A nomenclatura grande está sendo aplicada a partir de quem produz 200 litros por coleta na cidade. Uma série de questões estão sendo abordadas. O vereador discute vários desses pontos na tribuna livre da Câmara. Primeiro, como achei bastante educativo, inclusive, essa questão da discussão para as pessoas apreenderem aqui, eu separei vários pontos da sua fala para que a gente possa colaborar, inclusive, com quem está do lado de lá. Primeiro argumento que você aponta. Os grandes geradores, hoje, para quem não sabe, hoje todos que produzem lixo na cidade, desde uma pizzaria, um restaurante, a coleta domiciliar, nós pagamos juntos através da nota fiscal que a Idurb emite e a prefeitura recolhe, certo? Certo. Sai do nosso orçamento. Você comentou sobre a questão de que tem um sentido de justiça primeiro nessa possibilidade de mudança na lei. Sim, tem justiça por quê? Porque quem produz lixo, além do normal, ele deve pagar por isso. Esse é o princípio básico. Claro. Eu pago o meu imposto, você paga o seu imposto, nós pagamos lá o IPTU, né? E qual é a contrapartida que nós temos? Que a prefeitura venha até a nossa casa e faça a recolha do nosso lixo domiciliar, que é o nosso lixo de resíduo sólido e o nosso lixo reciclável. Então tem lá o saquinho azul e o saquinho preto. Essa que seria a lógica ideal. A partir do momento que você produz além do normal, ou seja, você passa a ser denominado um grande gerador, e a lei aqui, o projeto de lei denomina como grande gerador quem produz 200 litros diários, ou seja, aquela empresa, lanchonete, restaurante, supermercado, mini mercado, seja quem for, que produz mais de 200 litros dia, passa a ser considerado como um grande gerador. Dois sacos daqueles de 100 litros para as pessoas entenderem aquele dois grandão. sacos de litro, ou então 4 daquele de 50. Perfeito. Entendeu? Passou daquilo ali é grande gerador. Quem que vai fazer essa identificação? Pelo menos o que diz a lei, a próprio poder público vai ter a incumbência de identificar quem é esse gerador. A partir do momento que ele identificou esse grande gerador, ele vai começar a exigir desse grande gerador que ele faça a coleta, que ele faça o transporte, o transbordo e a destinação final. Ou seja, o grande gerador, essa empresa que será o grande gerador, essa microempresa, ele vai ter a incumbência, né, de pegar e comprovar que ele fez todo esse processo de coleta, transporte e destinação final. Isso é custo. Esse custo, o que eu estou discutindo é exatamente isso. Esse custo, com certeza, ele vai repassar para o consumidor. Então, se você paga lá no sanduíche Bauru, numa lanchonete, você paga R$17, ele vai levar em consideração, daqui a pouco ele vai cobrar, vai acrescer pelo menos R$1 ou R$2 nesse seu sanduíche Bauru para poder pagar a conta dessa incumbência que a prefeitura vai exigir dele. Não tenha dúvida. Desculpa. Além disso, provavelmente, nós só temos um aterro sanitário aqui, e quem é que vai fazer a coleta, transporte para levar até a Piratininha? Com certeza o próprio aterro hoje, a própria empresa que administra o aterro, ela vai querer fazer esse ciclo completo. Natural. Se hoje o secretário do Meio Ambiente afirmou que isso vai impactar em de 80 a 100 toneladas, ou seja, praticamente 1/3 do lixo que nós hoje levamos para o aterro, que nós levamos 300 toneladas a dia, isso significa que essas 100 toneladas, ou seja, esse 1/3 de lixo que vai deixar de ser pago pela prefeitura, vai ser pago pelo particular. Sim. Entendeu? Será que ele vai pagar o mesmo preço que nós pagamos hoje para a Indurb? Aí tem algumas coisas interessantes na cadeia de argumentos que você colocou, também para colaborar. Bom, se de um lado é que nós não paguemos pelo grande gerador, como acontece hoje, seria uma medida de justiça, caso aprove a lei. Sim. Por outro lado, você está chamando um alerta para uma questão igualmente importante. Mas não nos enganemos que esse custo vai estar depois lá nos produtos que vamos consumir. Exatamente. Com certeza, nós, consumidores, vamos pagar a conta. De porque novo, esse de algum jeito. Esse aumento de custo, de custeio para o grande gerador, ele vai repassar para alguém. Esse alguém somos nós. Então é isso que eu faço o alerta. Aí que vem as propostas, né? Que eu acho que o interessante aí é inserir nesse contexto as cooperativas. Nós temos aqui 3 cooperativas que funcionam de forma muito precária, sem nenhum apoio do poder público, praticamente, né? A não ser o poder público hoje, ele faz a coleta seletiva do lixo, que nesse novo contrato da Indurb,
A Indurb, ela se incumbe de levar o lixo que ela coleta, a coleta seletiva, ela se incumbe de levar para uma das 3 cooperativas. Chega lá, a cooperativa pega, faz a distribuição, faz a separação e aquilo que ela descartar volta para o aterro sanitário. Então, hoje, esse é o processo. Eu entendo que, nesse momento, é interessante inserir a figura das cooperativas. Por quê? Nós não podemos permitir que esses grandes geradores, nós temos que fazer de tudo para que o que é reciclável desse lixo que os grandes geradores produzem diariamente não vá para o aterro. Que é a maior parte. É a maior parte, representa acho que 70% a 80%. Sim. Então você pega, por exemplo, uma pizzaria, que pode ser considerado um grande gerador. Poxa, essa pizzaria, ela tem lá aquele papelão, ela tem uma série de coisas. O que é orgânico nisso aí? Muito pouco. 20%, 30%. Né? Então, esses 30% vai para o aterro. Agora, os outros 70% que é lixo reciclável, eu entendo que aí que entra o papel da cooperativa receber esse material reciclável e, obviamente, incrementar e aumentar a sua renda e a sua arrecadação e distribuir entre os seus cooperados. Isso é um trabalho que, ao meu ver, de natureza sustentável e, ao mesmo tempo, de natureza social, porque você vai aumentar a renda dessas pessoas. Aí você está apresentando um argumento dentro de uma proposta que já anunciou no projeto de lei que está em discussão, que tem mais de uma frente. Uma, a questão natural socioeconômica das cooperativas e fortalecimento delas. Segundo, se a lógica é que pelo menos metade, nem estamos falando do grande gerador aqui, do que vai para o aterro de Piratininga, não é reciclável, que está misturado no meio, é desonerar o orçamento público disso. Sim. E terceiro, tirar o peso que hoje dos grandes geradores que não são recicláveis e acaba indo no mesmo pacote. Exatamente. Já que nós estamos discutindo esse assunto nesse momento, que é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, que fala de 1/3 desse lixo que nós depositamos no aterro hoje, por que nós não aproveitarmos o momento e repensarmos nessa coleta que fazemos hoje, né? E quem sabe, e eu penso assim, num grande programa divulgado pela mídia, pelos órgãos, eu entendo que isso aí não haveria custo para o município, porque eu tenho certeza que os órgãos de comunicação, seja a televisão, seja o jornal, seja a rádio, vão ter interesse nisso, em ensinar as pessoas a fazer a seleção dos lixos. Né? Nós conversávamos aqui antes da nossa entrevista que nós mesmos, embora a gente saiba como que se faz, eu compro o saco azul para colocar o seletivo, eu compro o saco preto para colocar... A gente separa meia boca ainda. Nós ainda não separamos corretamente. Então, eu entendo que é possível você fazer, disseminar essa política essa informação, essa instrução para as pessoas para saber o que é seletivo e o que é orgânico. Se nós fizermos isso e chegarmos ao ponto de, igual Ourinhos, por exemplo, em que a cooperativa ela entrega um saco de lixo azul, da cor azul, para o reciclável, para cada morador, e ensina para ele, por meio de uma cartilha, o que é reciclável, o que pode ser reciclável. A partir do momento que você tiver uma consciência das pessoas nesse sentido, olha, você pode ter certeza que nós vamos ter um ganho absurdo. Por quê? Porque nós vamos tirar essas 300 toneladas que hoje depositamos no aterro, eu tenho quase certeza que a gente vai evitar de enviar lá pelo menos 200 toneladas. Vamos ter um custo só de 100 toneladas, que seria um ganho para o município absurdo. É isso que eu defendo, é isso que eu penso que nós poderíamos fazer e não está fora do nosso alcance. Eu não preciso de PPP, eu não preciso privatizar nada. São medidas do governo. São medidas do governo, é medidas que estão dentro e alcance do governo. Não precisa nem de projeto de lei. Ele pode adotar isso por regulamento, decreto. Exatamente, eu entendo que sim. E nós temos o Fundo do Meio Ambiente aqui, que tem recursos lá, até mesmo para ajudar as cooperativas na aquisição dos caminhões. Eu tenho certeza que se nós amarrarmos isso de uma maneira bastante interessante, as cooperativas conseguem assumir por completo a coleta seletiva no município. E aí vem um detalhe, é o problema dos ecopontos. Eu acho que os ecopontos é uma ideia sensacional, fantástica, mas eles precisam ser ampliados. Nós temos que ter ecopontos distribuídos em toda a cidade, da Zona Sul à Zona Norte, da Zona Leste à Zona Oeste, todos os pontos, sem exceção. E quem é que vai administrar os ecopontos? As cooperativas. Então você divide também, se você tiver 30 ecopontos, se nós temos 3 cooperativas, 10 ecopontos para cada cooperativa. E podemos fazer rodízio, para não falar que uma está sendo privilegiada em relação à outra, claro, em razão do lixo e da localização do ecoponto. Ou distritalizar por interesse. Exatamente, é uma outra coisa, é uma saída. Mas agora,
Desculpa, o vereador participou do encontro, que eu também tive a chance de fazer a cobertura, em relação ao encontro de todos os recicláveis aqui da regional de Bauru. Sim. E lá a gente ouviu a experiência da questão de Ourinhos. Ficou claro para o vereador que lá funciona porque o interessado, que é o cooperado, que é um formigueiro de gente, desculpa a expressão, no sentido de disseminação de quantidade, lógico, ele que vai na casa das pessoas, ele corta inclusive o atravessador. Exatamente, ele é o maior interessado em buscar o dinheiro na casa das pessoas, porque lixo reciclável não é despesa, para nós hoje é despesa. Porque a partir do momento que eu pego o lixo e eu levo para o aterro, ele virou despesa para mim. Desde o momento que eu estou coletando, até o momento que eu faço o transporte e até o momento que eu faço a destinação final. A partir do instante em que eu tiro essa responsabilidade do poder público municipal, ele deixa de ser despesa e passa a ser renda. Renda para quem? Para aquelas pessoas. E diminui a despesa para o município. Poxa, é uma coisa assim aparentemente lógica. E o que nós não podemos E o aterro, por outro lado, né? O aterro tem o seu ganho. Qual é o ganho do aterro? Porque ele vai ter uma longevidade muito maior. Tempo de vida útil. Porque se eu tenho hoje, se eu arrecado 300 toneladas só Bauru e levo para o aterro, se eu diminuir isso para 100, com certeza essas 200 toneladas que eu deixo de enviar para o aterro é ganho de tempo de vida para o aterro. Esse argumento do vereador também é fundamental para a gente entender a regra do jogo. Há quem possa imaginar o seguinte, mas a dona do aterro não vai ter interesse nessa modificação da legislação, embora seja um interesse privado. Não, é o inverso, porque ela depende do tempo de vida útil de utilização do aterro para o faturamento dela. E a vida útil dela está intimamente relacionada à quantidade de dejetos e objetos que ela recebe diariamente. A partir do momento que você diminui, ela aumenta o tempo de vida útil do aterro. Ela não vai, enfim, a empresa hoje não vai deixar de ganhar dinheiro. Sim. O objetivo deles é lucro. Não adianta falar que não é. Claro. Tem o ponto de vista sustentável, mas tem o ponto de vista do lucro. Eles não vão deixar de ter lucro. Né? Por isso é que talvez então a gente consiga entender como em Curitiba, onde a operadora do aterro sanitário ou da destinação final de lixo paga por um caminhão, um container em estações de transbordo, porque é grande a cidade, para as cooperativas ficarem com a parte que é reciclável, bem separado lá, porque a educação ambiental está bastante avançada, e levando só o que é orgânico para o aterro. Exatamente, essa é a saída. O que nós não podemos é levar o lixo para o aterro e lá fazer a distribuição, porque a partir do momento que entrou no aterro, pagou. Seja quem for. Agora, dentro de todas essas questões, a gente vê a questão do custeio hoje. Preocupa o vereador a ponta final aqui da nossa conta? Porque a gente sabe que a Endurbe hoje é mantida basicamente com o maior faturamento ligado à questão do lixo. A preocupação é se o governo também fará um plano de ação que o vereador cobrou em relação à Coab, por exemplo, que é adequar o seu tamanho ao seu faturamento, ao seu serviço, ao que ela presta. Bom, a Endurbe hoje, como uma empresa municipal, que é da administração indireta, que ela é, vamos dizer assim, a principal cliente da Endurbe hoje, chama-se Prefeitura Municipal. Só que está chegando um determinado momento que os preços praticados pela Endurbe são praticamente incompatíveis com o do mercado. Ou seja, a Endurbe só pode, ela tem preferência e tem prioridade em ser contratada pela Prefeitura Municipal, principalmente no que diz respeito à coleta de lixo, que é o maior contrato dela, né, o aterro, Sim. A coleta e tudo mais. Ela tem prioridade desde que ela tenha o menor preço do mercado. Ela já está num momento em que o custo dela está muito elevado para coleta, enfim, a destinação final até que não, porque a destinação final nós temos, acho que o menor preço da região é o nosso no aterro sanitário, mas em razão da quantidade que nós colocamos lá. Mas o custo em Endurbe hoje é muito caro. Vai chegar um determinado momento que vai ficar inviável e vai ficar impossível que a contratação da Endurbe seja feita por dispensa de licitação, porque ela não vai ter o menor preço no mercado. É exemplo do lixo que nós vimos agora, dos resíduos sólidos de saúde. Sim. Então, qual é a saída para o governo? Não tem outra a não ser transformar a Endurbe numa autarquia. A partir do momento que ele transformar isso numa autarquia, né, o emprego, que é a grande temor hoje dos funcionários que fazem a coleta do lixo, né, é se diminuir a coleta, e obviamente, diminui a possibilidade deles perderem o emprego, porque são todos CLTistas. Sim. Né? Mas é o seguinte, a partir do momento que transformar numa autarquia, a estabilidade está garantida, está assegurada. A Funprev vai ter uma grande vantagem, porque não serão aposentados pela Funprev, né? Ela não vai ter esse ônus, isso aí vai ficar por conta do INSS. Né? E, por outro lado, a Prefeitura poderá continuar fazendo a coleta, o transporte do lixo tranquilamente, né?
Por quê? Porque ela só vai ter interesse em terceirizar esse serviço a partir do momento que ela fala assim, eu quero delegar isso para um terceiro. A partir do momento que ela tem essa mão de obra, e ela tem essa mão de obra hoje da coleta, ela não precisa, em hipótese alguma, terceirizar. Eu penso assim, então, a Endurbe, para a Endurbe, isso também vai ser importante, a diminuição desse custo. Por quê? Porque a partir do momento que os funcionários forem aposentando, eu não preciso de reposição. Porque eu vou diminuindo também. Tem que adequando a vida dela aos serviços que ela presta. Exatamente. O que não pode é a prefeitura ficar com uma demanda, ficar com uma despesa de pessoal absurda que tem hoje, está próximo dos 54%. Né? Tem uma variação agora no primeiro quadrimestre para menos, mas agora no segundo quadrimestre com certeza vai voltar no patamar de próximo dos 54%. E a prefeitura fica incapacitada de contratar. E por outro lado, você vê exemplos aí que a prefeitura não tem praticamente recursos para investimento. Né? Ao ponto de que, eu vou dar um exemplo aqui de algo que chegou ao meu conhecimento, de uma clínica médica, ela receber como contrapartida de mitigação, receber uma determinação da prefeitura, uma incumbência para recapear uma rua. Poxa, vou colocar uma clínica médica, vou gerar tantos empregos e eu vou ter que recapear a rua. Olha a que ponto nós chegamos. Isso é um sinal de que a prefeitura não tem investimento sequer para fazer um recap de uma via necessária, uma via de grande movimento. Como última questão nessa conta, se todas essas questões, já que a gente está falando de grande gerador de lixo, que podem ser ajustadas por incumbência direta do prefeito, como é que fica esse estudo que ele acaba de contratar com a Caixa, que envolve todo o sistema de lixo na cidade, envolve outros elementos, é verdade, que vai ser apresentado só depois? Eu entendo que esse estudo aí devia suspender agora. Não devia nem dar continuidade para isso. Porque o estudo, como o prefeito assegurou na reunião, é com o objetivo de orientar a prefeitura o que se fazer na destinação final. Destinação final, eu não tenho, como é que eu vou fugir do aterro sanitário que tem em Piratininga? Eu vou construir um novo aterro, que é extremamente caro. Olha o custo que tem o nosso aterro antigo aqui, só de custeio para poder fazer a manutenção dele. É absurdo. Então, eu entendo o seguinte, fazer um estudo simplesmente para falar, olha, continue levando os dejetos e a destinação final para o aterro tal, muito caro. Se ele estivesse pensando em todo o ciclo, desde a varrição, coleta, transporte, transbordo, destinação final, aí sim, aí o estudo é válido, para saber se vale a pena continuar com o modelo Endurbe, fazendo coleta, ou se vale a pena mudar para uma outro sistema, terceirizando por completo todo esse ciclo. O próprio prefeito tirou a coleta do sistema? Exatamente, a partir do momento que ele tirou a coleta, esquece, ele só tem um foco, a destinação final. A destinação final não precisa de estudo. Nós já temos o estudo. Nós podemos, na verdade, fazer essas adequações propostas aqui em diminuir o montante e o volume que hoje nós levamos para o aterro, separando aquilo que é possível reciclar. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que nos ajudou, inclusive, a gente compreender um pouco mais sobre a discussão dos grandes geradores e, lógico, da coleta seletiva e da participação das cooperativas aqui no município. Obrigado, Nelson. Um abraço. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, na íntegra, na página da TV Câmara e no YouTube. É só digitar em vídeos para você ter à disposição. Até o nosso próximo encontro.